Você lembra daqueles carrões que só milionário tinha na garagem? Pois é, hoje eles custam o mesmo que muito carro popular zero. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 8 máquinas que já foram sonho de consumo e que agora cabem no seu bolso. E eu já aviso, o último da lista vai te surpreender demais. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir essas oportunidades escondidas. Se tem um carro que virou sinônimo de sucesso e status no Brasil, esse carro é a BMW Série 3. Durante muito tempo, ela foi praticamente o passaporte para o mundo premium. Quem tinha uma 320i, 328i, ou até mesmo uma 316i, já era visto como alguém que tinha chegado lá. Na época do seu lançamento, um Série 3 novo custava facilmente acima dos R$150 mil, chegando perto de R$200 mil em algumas versões mais equipadas. Era o carro do empresário, do executivo, do médico bem-sucedido. Só que o tempo passou. O modelo foi se desvalorizando no mercado. E hoje você consegue encontrar exemplares do F30, fabricados entre 2012 e 2015, por valores que variam entre R$65 mil e R$90 mil, dependendo do estado e da versão. Ou seja, menos da metade do preço de um SUV compacto 0 km, como um Creta ou HR-V. E aqui vem a parte interessante. Apesar da queda brusca no valor, a série 3 F30 ainda entrega muito mais do que muito carro moderno. Estamos falando de um sedã com tração traseira, um comportamento dinâmico de verdade, acabamento de alto nível, motorizações que vão desde o 2.0 turbo, com cerca de 184 cavalos vapor, até os mais potentes, com mais de 240 cavalos vapor. Isso sem falar na segurança, no conforto acústico e naquela sensação de estar guiando algo especial que só um BMW pode transmitir. É claro que existem cuidados. Manutenção de carro premium não é barata. Peças e serviços especializados custam mais que num carro popular. Mas a grande verdade é que, para quem pesquisa bem, encontra exemplares bem cuidados e mantém as revisões em dia. É possível ter uma experiência de luxo alemão por um preço que antes era inimaginável. E convenhamos, chegar em qualquer lugar a bordo de uma BMW Série 3 ainda transmite respeito. O que era símbolo de status inalcançável hoje pode estar na garagem de muita gente que sonhava com esse carro há 10 anos. E é exatamente esse o ponto. A Série 3 continua sendo um baita carro, continua entregando emoção e qualidade, mas agora está em um patamar de preço acessível. Um verdadeiro sonho que virou realidade. Poucos carros conseguem transmitir presença como o Chrysler 300C. É aquele tipo de sedã que, quando aparece no retrovisor, parece muito maior do que realmente é. O desenho quadradão, a grade cromada gigantesca e as linhas musculosas fazem o carro parecer uma verdadeira limusine americana. Durante anos, o 300C foi o carro de empresários, políticos e até artistas. Era o modelo que passava a ideia de poder e sofisticação, tanto que muita gente brincava que era o carro de quem não queria comprar uma BMW ou Mercedes, mas ainda queria ser notado. Na época do lançamento, um 300C0 passava fácil dos R$200 mil. Isso lá em 2012, o que corrigido para hoje seria ainda mais caro. E por esse preço você levava para casa um sedã de porte grande, com interior digno de carro de luxo, couro de altíssima qualidade, acabamento refinado, sistema de som premium e espaço de sobra para 5 adultos viajarem com muito conforto. Sem falar nos equipamentos que já vinham de série, como bancos elétricos com memória, ar digital dual zone, central multimídia moderna para a época e até teto solar panorâmico em algumas versões. Mas o verdadeiro charme do 300C sempre esteve debaixo do capô, o famoso motor V6. Pentastar 3,6 de mais de 280 cavalos vapor, que empurra o carro com força e suavidade ao mesmo tempo. E, claro, havia a versão V8 Hemi, um verdadeiro monstro de mais de 360 cavalos vapor, que fazia o carro roncar como um muscle car disfarçado de executivo. Hoje, encontrar um 300C V8 em bom estado já é mais raro, mas o V6 ainda é relativamente acessível e entrega uma experiência que nenhum sedã médio moderno chega perto de oferecer. O mais impressionante é como o preço caiu. Hoje você encontra exemplares muito bem cuidados do 300C entre R$75 mil e R$90 mil. Isso é menos do que muita concessionária pede em um hatch 1.0 turbo 0 km, como o VW Polo ou o Chevrolet Onix RS. É surreal pensar que um carro que já foi símbolo de status máximo hoje custa o mesmo que um modelo popular enfeitado de acessórios. Claro, manter um 300 Celsius exige atenção. Peças podem demorar um pouco mais para chegar, e o consumo não é dos mais econômicos. Mas quem compra esse carro não está buscando economia, está buscando presença, conforto de verdade e a sensação de estar em algo exclusivo. Se você quer um sedã que chama atenção em qualquer lugar, que ainda carrega respeito e que entrega aquele gostinho de muscle car americano, o Chrysler 300C é um dos maiores tesouros escondidos do mercado de usados, um carro que um dia foi sonho distante,
e hoje cabe no bolso de muito mais gente. Se existe um SUV que mudou a imagem da Volvo no Brasil, esse carro foi o XC60. Até então, a marca sueca era lembrada por carros discretos, quase sem sal, mas com uma fama inabalável de segurança. Só que quando o XC60 chegou, ele conseguiu algo raro: unir design, tecnologia e luxo de um jeito que fez até quem nunca tinha olhado para a marca começar a desejar um Volvo na garagem. Visualmente, o XC60 sempre teve uma presença sofisticada. Ele não tenta ser esportivo demais, nem exagera nos cromados como alguns concorrentes alemães. É um SUV elegante, com linhas sóbrias, mas modernas o suficiente para ainda parecer atual mesmo anos depois. E dentro dele, o padrão sueco de acabamento impressiona. Bancos de couro de alta qualidade, painel minimalista, detalhes refinados em alumínio e um espaço interno excelente tanto para motorista quanto para passageiros. É aquele carro que transmite calma, conforto e requinte logo ao entrar. A lista de equipamentos era outro ponto forte. Dependendo da versão, você podia ter bancos elétricos com memória, sistema de som premium da Harman Kardon, ar-condicionado digital do Wallzone, teto panorâmico e até piloto automático adaptativo. Isso em 2015, quando a maioria dos carros populares ainda vinha com vidros manuais traseiros. Fora os recursos de segurança, que sempre foram o cartão de visitas da Volvo. Alerta de colisão, frenagem automática de emergência, monitor de ponto cego, assistente de faixa e até piloto automático semi-autônomo em algumas versões. Muitos desses itens só começaram a aparecer em carros de R$ 200 mil para cima anos depois. E o que dizer da mecânica? O XC60 tinha opções muito interessantes. O motor 2.0 turbo de 4 cilindros já entregava potência e torque mais do que suficientes para empurrar o SUV com agilidade, enquanto o câmbio automático de 8 marchas dava suavidade ao conjunto. Mas para quem queria mais emoção, havia versões com motor T6, que chegavam perto dos 300 cavalos-vapor. Um verdadeiro canhão disfarçado de SUV familiar. Na época do lançamento, um XC60 custava facilmente entre R$ 180 mil e R$ 220 mil, dependendo da configuração. Era preço de carro de elite, inacessível para a maioria dos brasileiros. Só que o tempo passou, o mercado mudou, e hoje você encontra X60 2015 ou 2016 em ótimo estado na faixa dos 85 mil a 100 mil reais. Ou seja, o mesmo preço que pedem em SUVs compactos 0 km, como o Jeep Renegade, Honda HR-V ou até o Hyundai Creta. E aqui está a mágica. Enquanto esses SUVs menores entregam espaço limitado, motores fracos e equipamentos básicos, o XC60 dá a sensação de estar dirigindo um carro de categoria muito superior. Você compra status, conforto premium, segurança de ponta e um motor que realmente empolga. Claro, não é o carro mais barato de manter. Revisões e peças podem custar mais do que em SUVs nacionais, mas nada comparado ao valor original de compra. E para quem busca custo-benefício, é quase imbatível. Um carro que foi sonho de consumo e símbolo de luxo sueco, mas que hoje está acessível ao bolso de muita gente que antes só sonhava com ele. O XC60 é a prova de que paciência no mercado automotivo pode virar luxo a preço de popular. E se você procura um SUV premium sem gastar uma fortuna, essa é uma das melhores escolhas. Poucos carros carregam tanto peso no nome quanto a Mercedes-Benz Classe C. Durante anos, esse foi o carro que marcava a entrada no mundo premium. Quem tinha uma Classe C na garagem não precisava falar nada. O próprio emblema da estrela de 3 pontas na grade já dizia tudo. Status, sofisticação, engenharia alemã e, claro, o sonho realizado de dirigir um Mercedes. A geração vendida entre 2012 e 2015, código da W204, representava exatamente isso. Por fora, linhas clássicas e elegantes, que não envelheceram mal. Até hoje, estacionar uma Classe C desse período em frente a um restaurante ou hotel ainda passa uma imagem de prestígio. E por dentro, a Mercedes entregava o que sabia fazer de melhor. Acabamento de altíssimo nível, bancos de couro confortáveis, detalhes em alumínio ou madeira, iluminação suave e uma ergonomia pensada para o motorista sentir-se no controle de algo especial. O pacote de equipamentos variava conforme a versão, mas já era muito completo para a época. Dependendo da configuração, o carro trazia ar digital do Wallzone, bancos elétricos com memória, sistema de som premium, teto solar elétrico, sensores de estacionamento, câmera de ré e até recursos avançados de segurança que só se popularizaram anos depois, como controle de estabilidade refinado e múltiplos airbags em todas as áreas da cabine. E a experiência ao volante. É aí que a Classe C realmente se destacava. O motor mais comum nessa época era o 1.8 turbo, que entregava pouco mais de 180 cavalos-vapor acoplado a um câmbio automático de 7 marchas. Um conjunto suave, silencioso e com força de sobra para o dia a dia ou para viagens longas.
Era aquele tipo de carro que transmitia confiança. Você acelerava e sabia que tinha potência disponível sem esforço. Além disso, a suspensão era um show à parte, conseguindo equilibrar conforto e firmeza como poucos carros conseguem. Na época, uma classe C nova custava facilmente entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, dependendo da versão e dos opcionais. Era inacessível para a maioria das pessoas, reservada para empresários, executivos ou famílias com muito poder aquisitivo. Só que hoje, a história é completamente diferente. Você encontra exemplares 2013 ou 2014 em excelente estado, na faixa dos R$ 75 mil a R$ 90 mil. Isso é praticamente o preço de um Honda Civic ou Toyota Corolla 0 km, carros excelentes, mas que não chegam nem perto da experiência de dirigir um Mercedes. E aqui está o ponto. Enquanto um sedã médio nacional entrega o básico, motor 2.0 aspirado, acabamento simples e alguns equipamentos, a classe C oferece luxo alemão, tecnologia avançada e a sensação única de estar em um carro de categoria superior. É o tipo de escolha que transforma qualquer trajeto simples em uma experiência prazerosa. É claro, como todo carro premium, exige cuidados, revisões em dia, atenção à parte eletrônica e manutenção feita com peças originais. Mas para quem sabe pesquisar e escolher um bom exemplar, a recompensa é imensa. A Mercedes-Benz Classe C é um daqueles carros que já foram um sonho distante e símbolo máximo de status, mas que hoje podem estar na garagem de quem busca algo muito além de um carro comum. Um verdadeiro tesouro escondido que mostra como o mercado automotivo pode ser generoso com quem sabe esperar. O Audi A4 sempre foi o carro que marcou o meio-termo perfeito entre esportividade e sofisticação dentro da tríade alemã. Enquanto a BMW Série 3 carregava a bandeira da condução esportiva e a Mercedes Classe C era vista como a mais luxuosa, o A4 se posicionava como o equilíbrio ideal, moderno, elegante e, ao mesmo tempo, extremamente prazeroso de dirigir. Para muitos jovens executivos, ter um Audi A4 na garagem era praticamente um rito de passagem. Era o momento de mostrar que o sucesso havia chegado. A geração B8 reestilizada, vendida entre 2012 e 2015, foi uma das mais marcantes. O design com a grade single frame mais agressiva, faróis afilados com LEDs de condução diurna e linhas sóbrias deram ao A4 uma presença discreta, mas de muito bom gosto. Até hoje, esse carro passa facilmente por um modelo mais novo, o que é uma vantagem enorme para quem busca status sem pagar preço de lançamento. Por dentro, o A4 mostra o DNA da Audi. Um interior que mistura simplicidade e sofisticação, sem exageros. Bancos em couro de alta qualidade, volante multifuncional com acabamento refinado, console central levemente voltado para o motorista e materiais que ainda hoje dão banho em muito sedã médio atual. O sistema multimídia MMI já era bem avançado na época, com tela retrátil, comandos giratórios e integração total com áudio e navegação. Dependendo da versão, ainda era possível ter teto solar, bancos elétricos com memória e ar-condicionado digital de 3 zonas. Luxo absoluto para a época. E claro, a cereja do bolo está debaixo do capô. O motor 2.0, TFSI, com injeção direta e turbo, entregava cerca de 180 cavalos a 211 cavalos, dependendo da configuração. Acoplado ao câmbio CVT Multitronic nas versões de tração dianteira ou a famosa tração integral, 4 nas versões mais completas, o A4 tinha um comportamento dinâmico que misturava segurança e emoção. Era um carro que se destacava tanto na cidade, pela suavidade, quanto na estrada, pela estabilidade impecável em altas velocidades. Na época, comprar um Audi A4 novo custava facilmente 160 mil a 200 mil reais. Era o tipo de carro que apenas uma pequena parcela da população podia ter. Só que hoje, a realidade mudou. Você encontra exemplares muito bem cuidados, anos 2013 ou 2014, na faixa dos 80 mil reais a 95 mil reais. E aqui está o detalhe, que torna essa oportunidade absurda. Esse valor é praticamente o mesmo pedido em sedãs médios 0 km como o Toyota Corolla ou Honda Civic, que entregam confiabilidade, mas não chegam nem perto da sofisticação e da experiência de dirigir um Audi. Manutenção, claro, precisa de atenção, especialmente na parte de câmbio e injeção, mas para quem pesquisa bem e encontra um exemplar com histórico em dia, a recompensa é enorme. Você estará dirigindo um carro que já foi sonho distante, símbolo de sucesso e status, mas que hoje pode caber no bolso de quem pensa fora da caixa. O Audi A4 é aquele tipo de carro que prova como a desvalorização pode ser sua melhor amiga. Um sedã premium alemão, cheio de tecnologia, presença e prazer ao volante, por menos do que custa muito carro básico de luxo, vendido como novidade. Poucos carros conseguiram conquistar tanto o coração dos jovens quanto o Mitsubishi Lancer GT.
Esse era o carro que aparecia nos filmes de ação, nos games de corrida e nos sonhos de quem queria ter algo esportivo sem precisar vender a casa. Mesmo não sendo o lendário Lancer Evolution, o Lancer GT conseguiu marcar uma geração inteira como um dos sedãs mais desejados do mercado brasileiro. O visual já era meio caminho andado, frente agressiva, grade estilo Jet Fighter, faróis afilados e perfil baixo que passava a sensação de velocidade, mesmo parado. Enquanto os sedãs médios da época apostavam em linhas conservadoras, o Lancer vinha com um ar esportivo, jovem e ousado. Quem via um Lancer GT rodando sabia que não era só mais um sedã. Por dentro, a receita era simples, mas eficiente. O painel tinha desenho moderno, o acabamento usava materiais de boa qualidade e a posição de dirigir era baixa, típica de esportivos. A versão GT vinha com bancos de couro, teto solar, volante multifuncional, ar-condicionado digital e, dependendo do ano, central multimídia Rockford Fosgate com sistema de som premium, um diferencial que fazia o carro se destacar. Na mecânica, o Lancer GT trazia um motor 2.0 de 160 cavalos, com câmbio CVT que simulava marchas, mas o que realmente encantava era o acerto de suspensão. O carro tinha direção precisa, estabilidade invejável e um comportamento que incentivava o motorista a acelerar mais. Para muitos, foi a porta de entrada no mundo dos esportivos japoneses. Uma forma mais acessível de ter a sensação de pilotar algo inspirado nos rallies, que deram fama ao Evo. Na época, um Lancer GT custava na casa dos 95 mil a 110 mil reais, um valor alto para um sedã médio em 2013. Era um carro que competia com Civic e Corolla, mas entregava um estilo e uma pegada completamente diferentes. Hoje, a história mudou. Você encontra exemplares 2014 ou 2015 em bom estado entre 55 mil reais e 70 mil reais. É praticamente o preço de um Onix ou HB20 0 km, mas com muito mais presença, estilo e dirigibilidade. É claro que nem tudo são flores. O câmbio CVT exige cuidados, a manutenção pode ser mais cara do que em rivais japoneses, e o consumo não é dos mais econômicos. Mas para quem busca emoção, design marcante e um carro que ainda arranca olhares nas ruas, o Lancer GT é um achado. Esse é um exemplo perfeito de carro que já foi sonho distante, estampou pôsteres e telas de videogame, mas que hoje cabe no bolso de muita gente. E mais, ainda entrega aquela sensação única de estar ao volante de algo especial, mesmo quase 10 anos depois de seu auge. Se existe um SUV que sempre foi sinônimo de imponência, luxo e respeito nas ruas, esse carro é o Jeep Grand Cherokee. Diferente dos SUVs compactos que lotaram o mercado nos últimos anos, o Grand Cherokee sempre jogou em outra liga. Ele era, e ainda é, um SUV de verdade, grande, espaçoso, poderoso e com a aura de veículo americano que carrega status só de passar na rua. O design da linha 2013 a 2015 já mostrava toda a personalidade. Frente robusta, grade tradicional de 7 fendas, faróis estreitos e carroceria musculosa. Não era aquele SUV com cara de carro de família. Era um carro que impunha respeito, quase um tanque de guerra com acabamento de luxo. Parar um Grand Cherokee em frente a qualquer lugar era, e continua sendo, chamar atenção na hora. Por dentro, o que se encontrava era luxo digno de carro premium. Bancos em couro de excelente qualidade, ajuste elétrico, aquecimento e ventilação. Sistema multimídia. Uconnect com tela de bom tamanho para a época. Sistema de som premium. Alpine ou Harman Kardon. Teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de 2 ou até 4 zonas, volante multifuncional e uma infinidade de mimos que transformavam qualquer viagem em uma experiência de primeira classe. E claro, espaço de sobra para todos os ocupantes, além de um porta-malas gigante. Na mecânica, o Grand Cherokee não decepcionava. Havia opções de motores V6 3.6 Pentastar de cerca de 290 cavalos vapor, que já entregava muita força e suavidade, e versões ainda mais insanas com motor V8M de mais de 360 cavalos vapor, capazes de transformar o SUV em um verdadeiro muscle car de 2 toneladas. Tudo isso acoplado à tração 4x4 robusta e modos de condução que permitiam enfrentar desde estradas de terra até longas viagens em rodovias com máximo conforto. E o preço? Na época, um Grand Cherokee custava facilmente entre 200 mil reais e 250 mil reais, dependendo da versão. Era carro de elite para poucos. Só que hoje, com o tempo e a desvalorização, a história mudou. Você encontra modelos 2014 e 2015 em bom estado na faixa dos 95 mil a 120 mil reais. Sim, o mesmo valor que se pede hoje em SUVs compactos 0 km, como o Toyota Corolla Cross ou o Jeep Compass. A diferença é gritante. Enquanto SUVs compactos oferecem motores 1.8 ou 2,
2.0 aspirados e acabamento mediano, o Grand Cherokee entrega potência, luxo, presença e tecnologia de um verdadeiro carro premium. É literalmente jogar em outro campeonato pagando o mesmo preço. Claro, a manutenção e o consumo são proporcionais ao tamanho do carro. Não é um veículo para quem busca economia. Esse é o tipo de carro que já foi inalcançável para a maioria, mas que hoje pode caber no bolso de quem souber procurar. Um sonho americano que se tornou realidade nas ruas brasileiras. Poucos carros carregam tanta tradição e elegância como um Jaguar. O Chassis F, lançado para disputar com gigantes alemães como BMW Série 5, Mercedes Classe E e Audi A6, sempre foi a representação do luxo britânico, refinado, distinto e com aquele toque clássico que transformava cada detalhe em uma experiência. De 2012 a 2014, o modelo viveu sua melhor fase, misturando design moderno com uma identidade própria que até hoje impressiona. Por fora, o XF era puro charme. Linhas fluidas, capô alongado, faróis afilados e traseira elegante. Não era um carro chamativo no estilo esportivo, mas sim sofisticado, do tipo que mostra status sem precisar gritar. Em qualquer estacionamento, destacava-se justamente pela classe discreta que só um Jaguar sabia transmitir. Era o tipo de carro que você imagina saindo de um hotel de luxo em Londres ou estacionado na frente de um restaurante 5 estrelas. O interior era um espetáculo à parte. Bancos em couro de altíssima qualidade, acabamento com madeira nobre e alumínio polido, e aquele toque de tecnologia futurista para a época. Ao ligar o carro, o botão de partida pulsava como se fosse um coração, e o seletor de marchas giratório se elevava do console central, enquanto as saídas de ar giravam automaticamente para se abrir. Pequenos detalhes que transformavam a experiência em algo único. Em termos de equipamentos, não ficava atrás dos rivais alemães. Sistema de som premium, Meridian, multimídia completa, ar-condicionado digital Dual Zone, bancos elétricos com memória e aquecimento, teto solar, câmera de ré e uma lista generosa de assistências. Era luxo em todos os cantos. E por baixo do capô, o XF oferecia motores que iam desde o 2.0 turbo de 240 cavalos até o V6 3.0 de mais de 330 cavalos. Desempenho nunca foi problema. O sedã britânico acelerava com suavidade, mas tinha força suficiente para encarar qualquer estrada. A tração traseira garantia dirigibilidade mais envolvente e o câmbio automático de 8 marchas era moderno, rápido e eficiente. Na época de lançamento, um Jaguar XF 0 km passava fácil dos R$250 mil e podia chegar perto dos R$300 mil dependendo da versão. Era carro para executivos, empresários e amantes da exclusividade. Só que o tempo fez sua mágica, e hoje esses modelos 2012 na 2014 podem ser encontrados entre R$70 mil e R$100 mil. Isso mesmo, um sedã premium de luxo britânico, rival direto de BMW e Mercedes, custa menos que um carro popular 0 km. Claro, como todo importado de luxo, exige atenção com manutenção e peças, mas é justamente aí que mora a oportunidade. Muita gente foge por medo, o que derruba os preços e abre espaço para quem sabe escolher. Bem cuidado, o XF ainda é um carro que entrega luxo, status e desempenho que nenhum carro nacional zero consegue oferecer na mesma faixa de preço. Em resumo, o Jaguar XF é o tipo de carro que já foi inalcançável, um verdadeiro objeto de desejo. Hoje, pode ser o seu carro dos sonhos por um valor que antes parecia impossível. Um tesouro britânico esquecido no mercado de usados. E aí, percebeu como o mercado de usados é cheio de surpresas? Esses carrões, que um dia foram inalcançáveis, símbolo de status e luxo, hoje estão custando o mesmo que muito carro popular zero. BMW Série 3, Jaguar XF, Audi A5, Volvo XC60 e tantos outros que vimos aqui, mostram que, se você olhar além do modismo, pode ter muito mais carro, gastando muito menos. É claro, não dá para esquecer que esses modelos exigem cuidados maiores com manutenção, revisão em dia e peças originais. Mas se você escolher com atenção, vai ter na garagem um carro que ainda entrega conforto, tecnologia e desempenho de alto nível, e por um valor que antes parecia impossível. Agora me conta aí nos comentários, qual desses carros você teria coragem de encarar? Qual viraria o seu xodó? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente sempre traz oportunidades escondidas do mercado automotivo que ninguém te conta. Até a próxima. E boa sorte na caçada pelo seu próximo carrão dos sonhos.